Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o meu áudio aí para que vocês possam acompanhar a aula? Ok, ótimo. Ok, então vamos dar continuidade à nossa aula, repetindo que ela está sendo gravada e depois ela vai ser disponibilizada para vocês, o link dessa aula, para que vocês possam rever as explicações e poder fazer os seus estudos. Vamos aqui para a apostila então. Conforme os colegas forem aí pedindo para entrar, vocês vão me avisando para que eu possa abrir a porta aí da sala virtual. Bom, na aula passada eu acho que nós paramos na construção da distribuição de frequência. Isso ficou com exercício para vocês, para que vocês me entregassem até hoje. E nós vamos dar continuidade a partir de lá agora. Ok, Paulo Vitor. Então, nós chegamos a construir a tabela de distribuição de frequências. Vimos a distribuição de frequências por pontos. Vimos a distribuição de frequência com classes desiguais. E finalizamos aí com o exercício que ficou para casa. Distribuição de frequência em classes de intervalos iguais. Bom, agora a gente tem que começar fazendo o entendimento de como é que se faz a leitura de uma tabela de distribuição de frequência com intervalos de classes iguais. Bom, aqui a gente tem 4 exemplos aonde ele olha aqui, olha, o F3, né? Lembrando que esse F maiúsculo ele representa a frequência simples de cada classe. E aí, na verdade, se nós tivermos o F3, significa que ele vai ser um indicador da classe 3, né? Por isso que tem aqui um FI. Esse I varia de 1 até 7, porque nós temos aí até 7 classes. Então, o F3 aqui, ele está querendo dizer a frequência simples da terceira classe. Ou seja, notas de 50 inclusive a 60 exclusive. Quando nós estamos falando que um ponto ele está inclusive, significa que ele está entrando nesse intervalo de classe. E exclusive significa que ele não entra nesse intervalo de classe. Então esse FI, quando I é igual a 3, significa que nós estamos verificando a frequência simples da terceira classe. Nesse caso aqui é 8. Então aqui esse F3 igual a 8 significa que 8 alunos obtiveram nota igual ou superior a 50 e inferior a 60, conforme o intervalo 3 ele diz, né? 50 inclusive e 60 exclusive. Então, 8 alunos tiveram notas que vão desde 50 até próximo de 60. Não inclui aí a nota 60. A nota 60 já vai entrar lá na quarta classe. Qualquer dúvida é só perguntar, tá ok, pessoal? E aí agora a gente vai aqui para o F minúsculo 4, que é esse bem aqui, essa coluna aqui, ó, FI. Lembrando que esse I significa que é um índice, né? Ele varia de 1 até 7.
Então, F1 significa a frequência relativa da primeira classe. Professor, Opa! Pode falar. tem aluno querendo entrar. Ok, obrigado. Matheus Vaz. Ok. Pronto. Então tá. Então, F2 significa que eu tenho a frequência relativa da segunda classe, 0,12. F3 seria a frequência relativa da terceira classe, que corresponderia a 0,16. Então, esse F4 é a frequência simples ou relativa, né? A frequência relativa da quarta classe, F4, que seria igual a 0,26, tá bom? Então é só para colocar bem aqui, olha, essa primeira coluna, a forma de representar, deixa eu abrir um arquivo Excel aqui, olha, bem aqui então, ó. Bom, aqui, olha, se eu quero a frequência da primeira classe, então eu vou designar por F1. E aí, isso aqui seria igual a igual a 4, ok? Se eu quisesse aqui o F2, a verdade é o seguinte, ó. Deixa eu melhorar aqui para vocês compreenderem. Para essa primeira coluna ali, ó, se eu fosse analisar essa primeira coluna, então eu tenho aqui o F1, o F2, até o F7. Né? Isso aqui seria igual a cada um dos respectivos números aqui, ó. Tá? Então, nota que esse indicador I significa que ele varia, né? De 1 até quanto? De 1 até 7, porque nós temos aí no total 7 classes. Então, o que seria esse F6? A frequência simples da sexta classe. Então, ou seja, 7 alunos, né? E aí a gente tem os valores bem aqui ao lado. E aí, se a gente fosse pegar agora o F minúsculo, nós teríamos aí F1, F2, até o F7. E os valores seriam de cada um nessa sequência. Frequência relativa simples. Ok? Já dessa terceira coluna aqui, o FI percentual, ele ficaria assim, ó, F1 por cento, F2 por cento e assim sucessivamente, né? E aí, mais uma vez, o FI significa que ele vai variar de 1 até 7, porque são 7 classes. E aí, F1% significa a frequência percentual da primeira classe,
seria 8. E assim sucessivamente até o F7%, que significa frequência percentual, frequência simples percentual da sétima classe. E aí a gente está construindo aqui em paralelo o que significa cada um desses valores aqui. E aí depois nós chegaríamos ao face, né? Face 1, face 2, tudo permite todos, ok. E aqui até o face 7 maiúsculo. Então, o que significa isso aqui? O face 1 significa a frequência acumulada da primeira classe, que são o quê? Notas de 30 a próximo de 40, ou seja, inclusive 30 e exclusive 40. E aí a gente faz aí, ó, na sequência cada um dos valores individuais. 4, 10, 18. Então aqui, olha, frequência acumulada da primeira classe, frequência acumulada até a segunda classe, frequência acumulada até a terceira classe, frequência acumulada até a quarta. E aí depois nós nós chegamos a esse face minúsculo. Aí de novo, esse I varia de 1 até 7. Então, olha, frequência acumulada relativa da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima classes, sucessivamente. Então, a frequência relativa acumulada da primeira classe é esse valor aqui, 0,08. E na sequência, nós vamos ter aí todas as frequências acumulada relativa de todas as classes da distribuição de frequência. Deixa eu ver quem quer entrar na classe. Vamos lá. Permitir todos. E aí a gente fica agora com o face 1 percentual. Face 2 percentual. Ok. Então, nesse aqui, olha, nós temos a frequência acumulada percentual da primeira até a primeira classe. E assim sucessivamente, frequência acumulada percentual até a sétima classe, ok? E aqui esse ponto médio, ele na verdade vai servir apenas como um suporte para calcular outras medidas estatísticas que nós vamos ver no decorrer das aulas. Ok. Então seria isso aqui, tá? É esse entendimento da tabela que nós temos que ter. Agora seria interessante anotar, ó, vai ficar gravado no vídeo, mas o que é esse F maiúsculo? Né? Esse FI maiúsculo. Então ele é frequência simples. Frequência simples. Essa é a definição desse FI maiúsculo. E qual é a definição desse FI minúsculo? Frequência relativa simples. Frequência relativa simples. E esse FI percentual? É a frequência simples percentual de cada classe. Agora, o que é esse face com esse primeiro F maiúsculo?
frequência acumulada simples. Frequência acumulada simples. Esse face com F minúsculo. Frequência acumulada relativa. Frequência acumulada relativa. E esse face percentual. Frequência acumulada percentual. Frequência acumulada percentual. Ok? Então, a gente vai vendo assim devagar para compreender como é que se faz a leitura de uma tabela de distribuição de frequências. Então, deixa eu alinhar mais aqui um pouco. Que a gente ganhe espaço. Ok. Então, ainda aqui nessa nossa tabela, a gente, na verdade, pode estar construindo aqui uma outra coluna, que é para dizer, na verdade, do que se refere ao que se refere esses dados. Então, aqui se refere a notas, né? Então, a gente tem essa coluna aqui que representa notas. E aí, essa daqui significa que nós temos a nota de 30, inclusive até a nota 40. Inclusive até a nota 50. 50, inclusive até a nota 60. 60, inclusive até a nota 70. 70, inclusive a 80, exclusive. 80, inclusive até 90, exclusive. Professor, Opa! mais um aluno lá na espera. Opa, obrigado. Vamos já lá. Prontinho. Ok, então temos aqui ainda essa coluna aqui a ser construída. Pronto. Coluna que significa o que que nós estamos estudando. São notas no caso. Notas de 50 alunos. Agora, então fica fácil a gente compreender aqui, olha, por exemplo, quantos alunos tiraram nota entre 70, inclusive, e até 80, exclusive. Bom, se nós queremos saber o percentual de alunos que tiraram notas nesse intervalo, a gente vai para a coluna imediatamente posterior, né? E aqui nós enxergamos aqui 9 alunos. Então, olha, nós temos aqui na leitura dessa tabela que 9 alunos tiraram notas que inclui o valor 70 até próximo de 80. Ou seja, 70 inclusive e 80 exclusive. Qual o percentual de alunos que tiraram notas de 30 inclusive a 40 exclusive? São os alunos que ficaram aqui na primeira classe, 4. Então, 4 tiraram essas notas de 30 a próximo de 40. Bom, quantos alunos tiraram notas de 50 até próximo de 60? 50 inclusive e 60 exclusive. 8. Então, assim é a leitura que a gente faz para essa primeira coluna aqui com os valores, com os dados estatísticos de frequência simples. Agora, qual a importância dessa frequência relativa simples que vem na coluna?
Na verdade, como é uma frequência relativa, ele vai servir, na verdade, como uma ideia da expectativa para qualquer outra quantidade de alunos que fosse fazer essa prova, e nós teríamos essa distribuição de frequência para notas. Então aqui é uma distribuição de frequência que foi calculada para 50 alunos. Mas quando nós temos na coluna aqui a frequência relativa simples, ele na verdade é uma taxa. É uma taxa de expectativa do número de alunos que vão estar alocados em cada classe para qualquer quantidade de participantes de prova diferente de 50. Então, para 50 alunos, nós temos aqui que a frequência relativa na primeira classe de alunos que tiram nota entre 30 e 40 é 4. Mas se eu tivesse, por exemplo, 100 alunos participantes, vamos colocar aqui igual 100 alunos, e eu tenho uma taxa de 0,08 na primeira classe, então isso significa, essa taxa 0,08 ou frequência relativa simples, que eu tenho aí uma expectativa para 100 alunos que façam essa prova, eu tenho aí uma expectativa de que 8 alunos obtenham nota entre 30 e 40. Então é, na verdade, uma taxa que vai te dar uma expectativa da quantidade de alunos para cada classe de frequências. A mesma coisa, por exemplo, se eu tivesse 1000 alunos que fosse fazer essa prova, então, pelas frequências relativas de cada classe, então eu poderia ter uma estimativa aí, olha. Por exemplo, supondo que fossem 1000 alunos, então eu poderia esperar que 80 alunos tirariam notas entre 30 e 40. Qual seria a expectativa para segunda classe, numa participação de 1000 alunos? Bom, na segunda classe, a minha frequência relativa é 0,12. Então, isso significa que, por exemplo, numa prova que participassem 1000 alunos, a esperança é que, na verdade, ou a expectativa é de que notas entre 40 e 50 seriam esperados 120 alunos nessa classe. Um outro exemplo, numa participação de 1000 alunos nessa mesma prova, para uma taxa de 0,14 lá na sexta classe, então a nossa expectativa seria de que 140 alunos tirariam notas entre 80 e 90, ok? Deu para entender? Então essa que é a importância dessa coluna de frequência relativa. É uma taxa que te dá a expectativa de alunos em cada classe de frequências, tendo um número de participação de alunos diferente de 50. Então essa seria a minha taxa de expectativa, que é o objetivo dessa frequência relativa simples. Agora, já esse FI percentual é o percentual de alunos que tiraram notas entre 30 e 40. Então, ou seja, esses 4 alunos, em um total de 50 que fizeram essa prova, 8% corresponde ao número de alunos que tiraram nota entre 30 e 40. Por exemplo, se a gente olhar aqui para a quarta classe, significa que 26% dos alunos tiraram notas entre 60 e 70, que corresponde a 13 alunos. Então, 26% tiveram notas entre 60 e 70. Um outro exemplo, 6% dos alunos que fizeram essa prova
obtiveram notas entre 90 e 100. Então, somente 6% são os alunos que obtiveram as maiores notas. De quanto? 90 a próximo de 100. Ok? Agora, essa frequência simples acumulada. Então, significa que na primeira classe, 4 alunos tiraram nota entre 30 e 40, né? 30 inclusive e 40 exclusive, ou seja, 30 até próximo de 40. Quando a gente olha para a segunda classe, essa frequência acumulada até essa classe é 10. O que significa que 10 alunos obtiveram notas até próximo de 50. Então, como são notas até próximo de 50, ele está acumulando o número de alunos que tiraram essas notas, né? Ou seja, que corresponde à segunda e à primeira classe, ou a primeira e a segunda, nessa ordem. Então, nós temos 10 alunos, ou seja, na verdade ele está contando, ó, os 4 alunos que tiraram nota entre 30 e 40 e os outros 6 que tiraram nota de 40 a 50. Então, ele vai acumulando 10. Quando a gente vai para a terceira classe, a frequência simples acumulada é 18. Então, nós temos 18 alunos que tiveram notas até próximo de 60. Ou seja, 60 exclusive. Até a quarta classe, 31 alunos obtiveram notas até próximo de 70. Ok? Então, de 70, de 30 até 70. Essa é a frequência acumulada de alunos que obtiveram essa nota, né? No máximo até próximo de 70. E assim sucessivamente até chegar aqui na última classe. Quando chegar na última classe, obviamente que ele conseguiu acumular já todos os alunos participantes da prova. E essa ideia da frequência relativa, ela é muito semelhante à frequência simples relativa, né? A frequência acumulada relativa, ela tem um raciocínio semelhante à da frequência simples relativa. Então isso aqui Professor, significa... licença. Opa! Tem aluno querendo entrar. Ok. Então, vamos lá. Essa frequência relativa aqui na primeira classe, frequência relativa simples, vem para aquele mesmo raciocínio. Se qualquer número de alunos participantes dessa prova diferente de 50, então vamos lá, por exemplo, se eu tivesse aqui 300 alunos participando agora, não mais 50 alunos para uma taxa de 0,08 na primeira classe, ou seja, a frequência relativa acumulada de 0,08, isso significa que eu teria um total de 24 alunos, para um total agora de participantes 300. A expectativa é que 24 alunos tirariam notas entre 30 e 40. Se eu pegar, por exemplo, aqui na segunda classe, para esse mesmo número diferente de 50, ou seja, 300 participantes, agora a minha expectativa seria de obter, agora a taxa aqui, a frequência relativa acumulada é de 0,20. Então, para 300 alunos, a minha expectativa seria de que 60 alunos agora, né, tivessem aqui notas até 50, né? Ou seja, próximo de 50 para baixo. Até essa segunda classe seriam 60 alunos. É isso que faz dar essa ideia aqui, essa frequência relativa acumulada. Então, vamos lá. Já essa segunda coluna é a frequência relativa acumulada. Então, ele pega os 8%. Agora, quando a gente olhou aqui nessa frequência acumulada simples, ele acumula a frequência simples. Mas na frequência acumulada percentual, ele acumula a frequência percentual simples.
Então agora ele acumula os 8% aqui da primeira classe. Na segunda classe ele já acumula aqui os 12 dessa e os 8 anteriores. Até a terceira classe ele tem uma frequência percentual acumulada de 36%. Então, ou seja, são os 16 dessa classe e o que foi acumulado anteriormente, 20. Já na quarta classe, 62% de frequência acumulada de notas de alunos, né, que vão ser o quê? Até 62% tiraram notas até próximo de 70. Então ele foi acumulando, né, os 26% da primeira, da quarta classe até o acumulado anterior, 36. 36 mais 26, 62. Quando ele chega aqui na sexta classe, a frequência acumulada percentual é o total de alunos, né? O percentual de alunos aqui, 14 mais 75, né? Não, aqui ó, 14 mais 80, né? 14 nessa classe de 80 a 90, com mais os 80 anteriores acumulados. Então, até a próximo de 90, 94% de alunos tiraram até 90, né? Quando a gente fala até, está incluindo os que tiveram de 30 até chegar próximo de 90. E é claro que quando tiver aqui 100, nota 100, nós temos aqui os 100%, que representa os 50 alunos que fizeram essa prova. Ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Tá dando para entender? Tranquilo, né? Podemos prosseguir. Então é esse entendimento que nós temos aqui, ó. Aqui ele trouxe uns 4 exemplos, mas a gente varreu bem aí com vários exemplos para entender como é que se interpreta essa tabela de distribuição de frequências. Então, se eu perguntar para vocês qual é o percentual de alunos, que conseguiram alcançar notas até 70. Qual o percentual de alunos? Então você corre exatamente aqui, olha, para a frequência acumulada. Então, o percentual de alunos que conseguiu alcançar notas até 70, 62%. Qual o percentual de alunos agora que alcançou notas até próximo de 80? Aí você já vai aqui na frequência percentual acumulada, 80. Agora, se te perguntar qual é o número de alunos, então aí é frequência simples, que tiraram notas até próximo de 80. Então você já vai olhar para a frequência simples aqui, 40. Então 40 é o número de alunos que tiraram notas até próximo de 80. E então é essa leitura que a gente pode fazer da tabela de distribuição de frequências. Vamos mais adiante agora. Gráfico de uma distribuição de frequências. Isso aqui é importante porque essa tabela que nós vimos anteriormente, essa tabela de distribuição de frequências, ela também pode ser interpretada por meio de uma representação gráfica. E aí você recorre ao histograma, né? É um dos vários gráficos que a gente pode estar trabalhando dados estatísticos. E
e ele vai facilitar a interpretação, né? Ele vai te dar uma interpretação visual de toda a tua distribuição de frequências. E aí, na verdade, como que você pode imaginar aqui um gráfico de distribuição de frequências? Você pode, na verdade, pegar aqui, olha, vai ser o cruzamento, né? Você tem as notas no eixo X e as frequências no eixo Y. Então você vai fazer um gráfico cruzado dessas duas colunas. Então aqui a gente seleciona, por exemplo, e vai aqui inserir, vai buscar o gráfico. Gráfico de colunas. E aí você tem, olha, a sua representação aqui esse aqui, ele está no formato do gráfico de colunas. Para que ele seja um gráfico de histograma, então ele tem que estar zerado aqui, né? Justapostos aqui os gráficos, as colunas. Então você vem aqui e zera, né? Essa largura do espaçamento deixa zero. E aí você tem o gráfico de histograma. Então tá aqui, ó, todos aqueles intervalos que nós tínhamos, olha, de 30, 40, 40, 60. Então qual é o ponto de maior concentração de alunos, né? Então o maior ponto de concentração é de alunos que alcançaram nota de 60 inclusive a 70 exclusive, né? Esse ponto central aqui, ó, da distribuição de frequências. Então é o maior ponto de concentração de alunos. Então a maioria de alunos tiraram notas entre 60 e 70. Qual a menor quantidade de alunos que alcançaram notas aí? Foi aqui, né? Ou seja, só 3 alunos alcançaram notas entre 90 e próximo de 100. As maiores notas, 3 alunos. Se você quiser representar aí o número de alunos em cada topo das barras do histograma, então você pode adicionar rótulos de dados, né? E adicionar rótulos de dados aqui, ó. Então você tem aí o melhor acompanhamento no gráfico. Ó, na primeira classe de 30 a 40, 4 alunos. De 40 a 50, 6. De 50 a 60, 8. De 60 a 70, que é a maior frequência de alunos, 13. E assim sucessivamente, né, até chegar o intervalo de 90 a 100. Essa é a leitura que a gente pode fazer dessa distribuição de frequência de maneira visual. Então é isso que é o histograma que nós estamos vendo aqui no item 6.12.1. Agora também a gente tem aí, olha, o polígono de frequência, né? Polígono de frequência, ele também ele te dá uma ideia de como é o comportamento desse gráfico. Esse polígono de frequência aí, olha, ele pode ser, na verdade, trata-se da representação de uma distribuição de frequências por classes, através de um polígono. O eixo das abscissas constitui a base do polígono. Os vértices são os pontos XI, FI, onde XI é o ponto médio e o FI é a frequência da classe, ok?
Então esse polígono de frequência, a gente tem até aqui, ó, um exemplo dele, ó. Lá atrás, aqui, ó, nas barras, você tem o histograma e o polígono de frequência é essa linha que segue bem aqui, ó. Só que esse polígono de frequência, você já vai cruzar ele com os pontos médios. Se a gente voltar aqui para a tabela, ó, esse valor aqui ele vai ser usado para construir o nosso polígono de frequência. Então, se eu selecionar aqui, por exemplo, as frequências e os pontos médios, a gente vai aqui inserir o gráfico. Só verificar um negócio bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproveitar logo esse aqui. Ok. Aproveitar logo esse aqui. Pronto. Aqui está o polígono de frequência, ó. Aqui está o polígono de frequência. Só que o polígono de frequência ele tem que encostar no eixo X, tá bom? Então você vai entrar bem aqui no gráfico, aqui no campo da tabela. Você vai inserir um valor aqui. Inserir espaço, deslocar a célula para baixo. E você vai incluir o valor inicial 0. E também inserir um outro valor 0. Clica em cima do gráfico e depois deixa preencher aqui tudo. Porque ele tem que tocar lá no eixo das abscissas, tá? E aí você tem o polígono de frequência, ó. Você aproveita ele lá do mesmo gráfico do histograma e já pode criar o teu polígono de frequência. Então ele tem que tocar aqui no eixo X, ó. Ele tem que partir do ponto 0 e fechar no ponto 0 aqui de frequência, tá bom? Então aqui está um exemplo do polígono de frequência. Também é uma forma de você visualizar os teus dados. As informações principais que você tira, na verdade, é se você tem uma distribuição mais homogênea, mais simétrica ou assimétrica, qual é o número de alunos com as menores notas, com as maiores notas, e qual é o ponto central aí, ou seja, o que te dá a proximidade da média das notas desses alunos, né? E depois nós vamos ver como calcular isso aí
a média e outras medidas de tendência central de uma tabela de distribuição de frequências. E aí também agora a gente pode ver, quando vocês tiverem dúvida é só pedir para parar, tá bom, pessoal? A gente explica novamente. Então já vimos aqui o exemplo do histograma e do polígono de frequências. Agora tem outro gráfico que é importante a gente entender na estatística, é o polígono de frequência acumulada. Esse polígono de frequência acumulada, você já vai olhar para cá. Para as frequências acumuladas, olha. Selecionou as duas colunas. E aí eu vou inserir gráfico de linha. Ok? Vou baixar mais aqui. Para a gente visualizar melhor. Então tá aqui o gráfico de frequência acumulada, olha. E aí você pode também estar colocando aqui, adicionando os valores. Adicionar um rótulo de dados. Então, olha, te dá esse exemplo aí do que, como é que distribui teus dados aí de distribuição de frequência acumulada, né? Vai acumulando em cada classe aí até chegar na última classe com todos os alunos que participaram dessa prova, né? Então aí te dá aí essa visualização gráfica, né? Então, olha, mais ou menos aqui, olha, quando a gente vê aqui, bem nesse ponto, praticamente 25% aí dos alunos estão com notas aí entre 50 e 60. Ele teria aqui 50% ou 25% dos alunos, né? Essa é a visão gráfica que a gente tem aqui também. Tanto que se você olhar, por exemplo, na distribuição de frequência acumulada aqui, ó, quando você olha aqui, olha, 25% dos alunos, ou quer dizer, 50% de 50 é 25. Então, 25 alunos vão alcançar uma nota aí próximo de 60, né? Na classe aí entre 60 e 70, você vai ter aí, ó, a nota até onde chegaram aí 50% dos alunos que participaram dessa prova, os 25 alunos. Depois a gente vai ver, na verdade, aí como calcular isso. Aí seria a mediana, que distribui 50% dos elementos para um lado e 50% dos elementos da distribuição para o outro, né? Então a gente vai ver como calcular a mediana. Ela estaria ali com certeza na quarta classe, 60-70. Então fica aí o exemplo da distribuição de frequência acumulada e como construir, né? E aí nós temos exercícios, né? Nós temos aqui os exercícios que vocês já fizeram. Esse primeiro aqui, que foi trazer a distribuição de frequência. E aí, na verdade, eu vou deixar esse exercício aqui para você responder da letra A até a letra K e fazer esses gráficos também no final. Olha, as frequências acumuladas das classes você vai calcular, depois você vai fazer o histograma, o polígono de frequência
e o polígono de frequências acumuladas, esses 3 gráficos que nós fizemos. Então você vai ficar como exercício aí também, vai entrar como uma atividade aí também extra, já vai corresponder, vamos colocar aí também como aula extra, tá bom? Mas só que como aula síncrona, para vocês resolverem da letra A até K, já valendo ponto para a prova, tá bom? Então vamos lá. Tudo que nós já explicamos aqui anteriormente, você já tem condições de resolver aqui o exercício 1, da letra A até a letra K. Vamos dar prosseguimento aqui. Os demais exercícios eles se repetem, fica aí mesmo na verdade para exemplo de informação, mas aí na verdade o raciocínio é tudo que nós explicamos até aí. Agora nós vamos para a medida de posição começar. Alguém tem dúvida, classe? Alguém está com alguma dúvida do que foi explicado até agora? Está tudo Professor? compreendido? Opa! Já apareceu a avisinho que a sala vai encerrar. Não, aí é o seguinte, eu já vou passar aqui para a Rayane o segundo link para que a gente possa aí dar continuidade à nossa aula, tá bom? Eu vou passar aqui o segundo link para vocês, só um momento. Ok. Professor, Opa! esses gráficos têm que ser feitos todo no Excel, Olha, assim na verdade, esses gráficos aqui que a gente está passando, seria interessante vocês fazerem no Excel, porque quando vocês forem trabalhar com análise de algum dado contábil, vocês vão trabalhar no Excel, né, para não ser mais demorado. Então assim, eu sugiro preferencialmente que vocês façam no Excel. E aí, tá, vamos lá, eu não tenho computador. Você pode fazer também no papel, tá bom? E aí professor, você baixa uma foto, aí você tira uma foto, manda o arquivo imagem da sua atividade resolvida, né? O que importa é você saber fazer saber como constrói uma distribuição de frequências. Agora, quem faz no computador faz mais rápido, ganha mais tempo, e aí vocês fiquem à vontade para escolher de qual forma vocês vão fazer o exercício. O importante é entregar. Pode entregar de papel? Pode. Manda foto para o meu e-mail que vai estar sendo avaliado. Agora, eu deixo como sugestão fazer pelo Excel. O primeiro gráfico no Word? Oi? Tem problema ter feito o gráfico inicial no Word, esse daí? Logo esse primeiro. Não é para bater uma foto lá do arquivo. Não, tô falando, eu fiz o primeiro gráfico no Excel mesmo, né? Quer dizer, no Word mesmo. Pode fazer no Word também, né? Tu diz na opção lá do Word, né? Sim. É que eu fiz no Word porque não pode. tinha esquecido do Excel no momento. Não, o que importa é você fazer a atividade. Isso daí você... eu ainda não ensinei para vocês como é que mexe no SPSS. Mas que qualquer pessoa que quiser fazer em qualquer outro software, pode ficar à vontade, tá bom? E aqui é importante que vocês compreendam como é que se faz a leitura do gráfico, da tabela. Agora, como vocês vão fazer, isso aí fica à vontade, tá bom? Pois é, porque eu fiquei em dúvida nesse último aí, porque eu perdi o começo da aula passada, né, e não tive tempo de assistir as aulas que tu mandou. Eric? Tu tá com dúvida, Eric? Não, eu tava, mas você explicou de novo, eu já peguei melhor como era pra ser feito, entendeu? Tá bom, qualquer dúvida eu tentei fazer, mas não tava entendendo. Deu pra entender como é que constrói, né? Sim. Então tá bom. E aí é o seguinte, vamos tomar uma água agora.
depois a gente volta já lá no segundo link que eu passei para vocês, tá bom? Tá ok? Aí daqui a pouco a gente volta já para a segunda aula. Vamos dar um tempo aí de 6 minutos para a gente tomar uma água e depois a gente retoma a aula. Obrigado, tá, pessoal? A gente retoma já no segundo link. Esse aqui, ele é o meu filho Davi. Ele é uma criança, ele vai fazer 3 anos agora em fevereiro, meu filho Davi. Ele é o meu filho. Tá bom, pessoal? Ele tá aqui comigo, ele é o meu filho Davi. Ele é uma criança de 3 anos. Tá, pessoal? Manda tchau pro pessoal. Não acredito. Ah. Vai na cama então, um café, vai. Faltou energia, né? Vai lá, meu filho. Pronto. Ele viu meus alunos aqui. Ele viu? Ele viu. Vai entrar de novo. Uhum. É. Já no segundo link. Já acabou? O primeiro link já foi. Vai entrar no segundo? Acabou. Cadê o celular?
Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar a tela do meu computador?